Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Irmãos, que alegria recebermos os recém-nascidos na igreja, né? É uma alegria para a igreja. Mas subir aqui para pregar nunca é tranquilo para a gente. Nunca é tranquilo subir e pregar. Há sempre o temor, uma apreensão. Mas vocês estão conseguindo tornar isso cada vez mais difícil. Porque olha o time que vocês estão escalando para ouvir a gente pregar. Aqui a gente tem Isaías sentado ouvindo. Me arrumaram agora Isaías. A gente tem Isaac, que agradece pelos pais não chamar Abraão, porque nunca vão ouvir um convite para ir ali no morro acender um fogo. A gente tem Daniel, João, Pedro. O Tiago não veio porque está com virose. E fica uma sugestão para as irmãs que terão bebês pela frente. Não temos nenhum Paulo não, né, gente? Ufa, então ninguém pode reclamar do texto que eu vou pregar hoje, porque eu vou dizer, o texto não é seu. A coisa está ficando difícil. Temos Pedro, Paulo não tem, Pedro, Tiago, João. Gente, nos falta o barquinho, né? Vamos ao texto então. Colossenses capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7 nessa noite. Diz assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Ó Deus, estamos diante de sua palavra, que o Senhor fale conosco por bondade, por graça, nos dê a iluminação necessária para compreendermos esse texto. Fale com teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há um tempo atrás eu contei uma história no rádio de um moço, um pesquisador muito conhecido, que decidiu estudar uma tribo indígena que ficava muito longe, no coração da Amazônia. E esse pesquisador, com diversos diplomas, um poliglota, contratou guias turísticos para levá-lo até essa tribo indígena distante. E ele chegou e fez a sua pesquisa e precisava, para chegar lá, tomou avião, barco, ônibus, teve que andar a pé até conseguir chegar. Quando ele está retornando, ele pegou uma canoa para atravessar o rio, e então ele olhou aquele canoeiro, um homem simples, descalço, remando bem devagarinho, e então ele achou que seria uma oportunidade para buscar um conhecimento que pudesse enriquecer a sua pesquisa, e ele disse: o senhor já saiu daqui da Amazônia? Já conheceu outros lugares, outros países? E aquele canoeiro simples, sem graça, disse: não, senhor. Ah, então certamente você perdeu 20% da sua vida aqui nessa mata. O senhor fala outro idioma? E ele, sem graça, depois daquela palavra, disse: não, senhor. Então certamente você perdeu 25% de sua vida. O senhor tem algum curso superior? Não, senhor. Sabe ler e escrever? Não, senhor. Então o senhor perdeu 50% de sua vida. Aquele canoeiro já estava envergonhado. E de repente o pesquisador escuta um barulho.
Tum. E ele perguntou para o canoeiro: o que é isso? Nada não, senhor. Eu posso fazer uma pergunta para o senhor? E ele imaginou que ele fosse perguntar sobre suas viagens, sua pesquisa, seu grande conhecimento, e foi surpreendido com a seguinte pergunta: o senhor sabe nadar? Não, por quê? Então o senhor vai perder toda a sua vida, porque a canoa furou e o barco vai afundar. Para aquele pesquisador, o conhecimento que ele julgava ser precioso era o conhecimento que mais importava. E se esqueceu de um conhecimento que seria vital: saber nadar. Naquela situação, o que mais importava? Virar para a canoa e dizer: "Tu speak English?" Mostrar foto da Torre Eiffel para o canoeiro e dizer: "Pronto, estou salvo"? Nada disso adiantaria. Há conhecimentos que são extremamente importantes, mas que não salvam a sua vida. Ao passo que há conhecimentos que são extremamente vitais. E o nosso intuito hoje não é labutar contra o conhecimento, muito pelo contrário, mas é estabelecer qual conhecimento é extremamente vital, qual conhecimento é mais importante. Para isso usaremos esse texto, que o apóstolo Paulo começa, meus irmãos, escrevendo aos Colossenses. E essa carta, como disse, graças a Deus não tem nenhum Paulo aqui, então posso pregar com mais tranquilidade. Essa carta é uma carta de Paulo, que escreveu entre 60 e 62 depois de Cristo, ainda em prisão, num contexto onde o Império Romano, o império dominador da época, vivia o seu apogeu. O Império Romano desfrutava de boa economia, desfrutava de crescimento, mas um contexto muito conturbado religiosamente falando. Haviam muitas vozes filosóficas gritando, dizendo o tempo todo sobre conhecimento, qual era o conhecimento verdadeiro. E esses conhecimentos gritavam também no ouvido da igreja. É por isso que Paulo escreve essa carta. Haviam vozes gritando, não só lá fora, mas também dentro da igreja, dizendo: conhecimento aqui, conhecimento lá, o conhecimento é o que importa. E meus irmãos, Laodiceia estava bem perto, compunha aquela região, aquele grupo de igrejas, que também vinha sendo assediada por tudo isso. E Paulo então escreve esta carta, e ele expressa logo nos primeiros versículos a sua grande preocupação. Volte os olhos para o texto. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses. O que Paulo está dizendo? Talvez a palavra que melhor traduza aqui o sentido do texto no seu original, na sua ideia original, não é luta, mas angústia. O que Paulo está dizendo? Eu quero que vocês saibam da grande angústia que eu estou tendo por causa de vocês e dos laodicenses. Vocês não me viram face a face. Eu ando preocupado com vocês, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está manifestando aqui sua preocupação e seu esforço pastoral. No meio de muitas vozes gritando por conhecimento, anunciando conhecimento de todos os lados, Paulo se coloca a gritar para esta igreja, porém diferente de todas as outras vozes. Porque todas as outras vozes que gritavam conhecimento não tinham autoridade, tão pouco conhecimento que Paulo se propunha a apresentar. Paulo não é apenas uma voz que clama no meio de muitas vozes. Paulo é o apóstolo. Paulo é a autoridade. Paulo é a escritura falada, tal como os outros apóstolos. Então Paulo era a voz a se parar para ouvir. No meio de muitas vozes, como eu disse, que gritavam para a igreja, qual voz a igreja deveria ouvir? Eis a carta de Paulo. Eis a voz do pastor. Eis a quem devemos ouvir. E meu querido irmão e minha querida irmã, eu quero que você pense que esse contexto que estou descrevendo não é tão diferente do nosso contexto hoje. Pare para assistir um vídeo no YouTube. Logo vem aquela propaganda incômoda. Não querem que você saiba.
Eu vou te ensinar num curso gratuito. Eu vou fazer isso por você. Em 3 dias você vai aprender isso. Quer aprender a fazer isso ou aquilo? É assim ou não é, gente? Vozes que gritam o tempo todo. Gente que se dispõe a apresentar conhecimentos. E no meio dessas vozes, o que talvez chame bastante atenção é que a voz de Paulo não é ouvida. Nessa busca incessante por conhecimento, nessa prateleira de conhecimentos múltiplos, não se para ouvir a voz do pastor Paulo. Se busca conhecimento em todas as fontes. Gente que não sabe coisa alguma, que descobriu agora como colocar uma agulha, uma linha no fundo de uma agulha, quer virar doutor em conhecimento. Mas o que mais me assusta não são essas pessoas se apresentarem como doutores, são as pessoas pararem para ouvi-las e não pararem para ouvir a voz do pastor Paulo. O que mais me assusta nessa guerra de conhecimento é que a figura desse pastor vem sendo depreciada. O que mais importa hoje são conhecimentos que vão nos conduzir para uma vida melhor, para uma condição financeira melhor, que vão dar a nós status. E nessa disputa, não há espaço para a voz do pastor Paulo. É certo, meus irmãos, que não temos a autoridade que Paulo tinha. Isso é certo. Mas estamos aqui diariamente ou dominicalmente, no dia do Senhor, gritando também. Um grito que não é para disputar com os outros conhecimentos, mas um grito que busca responder às suas indagações, às aflições da sua alma. E muitas vezes, a voz de Isaías, de Vitor e de William, tão pouco é levada em consideração. Não digo aqui por vocês, mas digo de modo geral. Pastores bíblicos não estão tendo voz. Quando você entra numa discussão, numa conversa, basta você dizer um texto da Escritura que vão te reduzir a uma subclasse. Você não tem lugar de fala aqui. Por quê? Porque você é um religioso. Basta você usar a Escritura, falar da sua fé, falar de Cristo. Mas o que se esperar de pessoas lá fora? Tudo bem, realmente é isso. A sua alma desesperada por preencher um vazio que advém da queda no Éden, faz com que as pessoas corram atrás de qualquer anúncio. Um anúncio aqui, outro anúncio ali. Isso é normal de acontecer. Mas o que mais me assusta é quando esses gritos surgem no seio da igreja e quando as pessoas da igreja deixam de ouvir o que a Escritura tem a dizer e começam a buscar o conhecimento em outras fontes. E diz, os pregadores não sabem tanto, não respondem aos meus dilemas. Por que conversar com o pastor? Posso procurar qualquer outro profissional e terei o mesmo propósito alcançado. Para que receber orientação de uma irmã bíblica? Eu posso criar um relacionamento pessoal com o ChatGPT. O que mais me assusta, meus irmãos, é que nesse grito, as vozes que deveriam ser ouvidas não são ouvidas como deveriam. E é isso que tem causado incômodo. E é isso que incomodava Paulo. Paulo está se colocando, olha, eu estou em angústia por vocês. Vocês estão sendo assediados, vocês estão sendo afligidos. Eu me preocupo com isso. E essa tem sido a nossa aflição. A aflição dos pastores da Igreja de Cristo.
E quando digo pastores para além dos ministros ordenados, para os presbíteros regentes. Esse tem sido o grito. Essa tem sido a aflição nossa. É tanta informação, tanto conhecimento que busca solucionar aquilo que só Cristo pode solucionar. Pessoas que sabem muitas coisas, mas que não sabem nada de Cristo. A igreja precisa selecionar quais vozes vai ouvir. Nós precisamos, nessa guerra de muitas vozes gritando, ouvir a voz dos nossos guias, daqueles que nos conduzem. Nós deveríamos consultar, marcar um gabinete, uma conversa, tirar nossas dúvidas. Mas nem sempre é isso que acontece. Deixa eu contar algo para vocês que me assusta bastante nos últimos tempos. Eu venho de uma época onde a figura do pastor ainda era uma figura considerada. Isso há 24 anos atrás. Hoje a figura do pastor é posta de lado. E me assusta hoje quando alguém se recusa a ter uma conversa pastoral. Quando a gente manda uma mensagem tentando marcar uma visita e essa mensagem é ignorada. Quando a gente diz, precisamos conversar, irmão. E o irmão diz assim, eu não quero conversar. Mas marca sessões e mais sessões com todo tipo de profissional. Menos com o seu pastor. E é esse pastor que ora. E aqui a ideia não é cobrar pela oração, mas demonstrar a preocupação que ele tem por vossas almas. É ele que ora. É ele que anseia por conversar com você. É ele que anseia por ensiná-lo, por instruí-lo, por ouvir seus dilemas. Mas no meio de muitas vozes, às vezes a voz do pastor Isaías é baixa demais. Às vezes a voz dos presbíteros está longe demais. Mas são eles os responsáveis por conduzir e apresentar o verdadeiro conhecimento. E Paulo manifesta isso. E ele mostra qual o motivo. Ele manifesta a preocupação e o motivo. Olhe para o texto. Versículo 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Paulo apresenta o motivo da preocupação. A minha preocupação é que vocês estejam firmes, para que vocês conheçam, obtenham o verdadeiro conhecimento. Irmãos, se pegarmos a história de grandes pensadores, de grandes filósofos, e como suas vidas terminaram, homens que escreveram grandes tratados, mentes pensantes, que terminaram com um vazio e expressando esse vazio em vícios, em uma vida entregue à depravação, porque não obteve o verdadeiro conhecimento. De que adianta saber tudo sobre gastronomia, se nada do que você faz pode matar sua fome? De que adianta saber tudo sobre cama e não ter o sono? De que adianta saber tudo sobre a criação e não conseguir enxergar nela o grande Criador? De que adianta a gente conhecer o corpo humano, conhecer tudo sobre diversas áreas, e ainda existir um grito dentro da sua alma, que grita pela imagem do divino, que busca
e não pode ser saciada por nenhum outro conhecimento. Paulo está dizendo, olha, a riqueza está em conhecer, em ter entendimento, em compreender o mistério. Se alguém deve se gloriar, eu quero que você vá comigo para a Escritura, Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso. Em que, Jeremias? Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, justiça, juízo na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. De que o homem deve se gloriar? Dos seus muitos diplomas pendurados na parede? Dos seus conhecimentos múltiplos? Não. Se alguém quer se gloriar, glorie-se em conhecer o Todo-Poderoso, em conhecer esse grande mistério. É isso que Paulo usa, e essa expressão não é exclusiva na carta de Colossenses. Eu quero que você vá comigo para 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Quem é o grande mistério que os homens precisam conhecer? Quem é esse grande mistério que pode saciar a fome de nossas almas? Que grande conhecimento é esse que torna todos os outros conhecimentos irrelevantes para a coisa que mais importa? Lembra do moço da canoa? Sabe nadar? Perdeu toda a sua vida. Que conhecimento é esse que reduz todas as outras coisas a nada? Conhecer a Cristo. Cristo é o mistério de Deus, em quem todos, nesse mistério, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Aqueles que dizem assim: eu tenho fome pelo saber, quero conhecer muitas coisas. Quer mesmo? Quer conhecer o que mais importa? Conheça a Cristo. Esse conhecimento é que traz vida. É esse conhecimento que nos livra. É esse conhecimento que traz significado e acalma o grito da nossa alma. Me lembro de ler algo que Agostinho disse: ó conhecedor de mim, que eu conheça a ti, como de ti eu sou conhecido. Meus irmãos, e ninguém pode conhecer, eu quero que você observe isso. Cristo é o mistério. Não há quem possa desvendar esse mistério por si só. É a quem esse mistério é revelado. Porque a natureza traz-nos a revelação de Deus, uma revelação geral, que não pode salvar, mas sim condenar o homem. Mas a revelação especial, ela salva o homem. O mistério nos é revelado. Cristo, então, é o conhecimento de que nós precisamos. Conhecer a Cristo é o que nos importa. À luz desse conhecimento, todos os outros começam a fazer sentido. Por que estudar? Por que ter uma profissão? Por que se qualificar? Para glorificar a Cristo. Muitos estão na faculdade aqui, outros concluíram, outros se preparando para ir. Qual o motivo de você estar fazendo tudo isso? De ter feito? Não, porque eu quero uma estabilidade, eu quero uma vida tranquila. Mas qual o propósito de tudo isso? Para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se você busca diplomas, fama, glória, prazeres,
para satisfazer a sua alma, se prepare, porque logo o estômago da sua alma vai roncar, porque a fome não pode ser saciada por isso. Mas conhecer a Cristo dá significado a todas as outras coisas. Porque se casar, para a glória de Deus. É por isso que não faz sentido fazermos palestras para casais, onde a gente vai passar fórmulas mágicas. Olha, o marido precisa levar flores para a esposa. Ah, que legal. Mas se a gente não observar e pregar o evangelho para que esse porco seja transformado em ovelha, nós vamos estar pedindo para que o porco faça coisas de ovelha e não vai dar certo. O que mais importa é identificar, portanto, se esses indivíduos envolvidos nesse relacionamento têm conhecimento de Cristo. Se eles sabem quem é Deus, se Deus se manifestou a eles. E isso vai para os solteiros. Tio William, eu desejo me casar. Que coisa boa você deseja. Mas com quem vai se casar? O critério para se escolher não deve ser se é bonito, se é legal. Não é se ele vem à igreja, porque isso é pouco. É se ele conhece o mistério de Deus. Se esse mistério foi revelado a ele. Se ela é serva, se ele é servo de Deus. Se ele é cristão e se ela é cristã. Essa é a frustração de muitos casamentos. Pessoas que se casaram e agora estão cobrando de pessoas que não conhecem o mistério que ele viva como se conhecesse. E não vai rolar. É preciso conhecer esse mistério. Tudo só vai fazer sentido quando Cristo se manifesta aos homens. E os homens não podem obter esse conhecimento. Podem se aproximar dele e não conhecê-lo. Recentemente vi um ateu expondo o Salmo 23. E, irmãos, ele disse certinho a ideia do texto. Mas ele não obtém o conhecimento para a vida. Porque Paulo vai dizer, um pouco mais à frente, ele vai relacionar esse conhecimento com a fé. O que comprova a revelação desse conhecimento ao homem é a fé que ele tem. Se você for a Hebreus capítulo 4, você vai ver o escritor dizendo que o evangelho foi pregado a eles como a nós, mas a eles não houve proveito, visto não ter sido acompanhado pela fé. É possível ler as escrituras, compreender a escritura, compreender a estrutura de um texto, mas não obter o conhecimento porque não lhe foi revelado. Então é muito mais do que isso, meus irmãos. Mas Paulo prossegue, agora ele vai fazer um alerta, ele vai fazer uma advertência. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente no corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando vossa boa ordem e firmeza da vossa fé. O que ele está dizendo? O motivo de eu estar falando tudo isso é para que vocês não sejam enganados. Ou seja, para que nessa chuva de gritos no nosso ouvido, falando conhecimento aqui, eu tenho a verdade, para que vocês não sejam enganados. Conheçam de verdade o mistério. É obtendo o verdadeiro conhecimento que nós vamos identificar as falsas verdades. É conhecendo a Cristo. É identificando esse conhecimento. É recebendo a revelação desse mistério que nós não vamos ser enganados. É conhecendo o verdadeiro conhecimento que todas as outras coisas serão identificadas por nós. Não adianta fazermos cursos para conhecer heresias, seitas, se nós ainda não conhecemos o Evangelho, se nós ainda não conhecemos a Cristo de verdade. Então Paulo faz esta advertência. Cuidado, olha o que ele diz. Ninguém vos engane com coisas que fazem todo sentido, são lógicas. Eu não estou aí com vocês, eu estou em espírito, alegrando-me e verificando a firmeza da fé de vocês. Esse conhecimento não traz apenas uma manifestação religiosa, mas traz uma convicção. Não é movida por sentimentos, por emoções, mas por convicção. A nossa caminhada traz para nós
ou a nossa caminhada é fruto da revelação desse conhecimento. Aqueles que conhecem a Cristo, o grande mistério, eles caminham. E se você quer ter, meu irmão, uma caminhada firme, uma fé firme em Cristo Jesus, qual é o segredo? Conheça a Cristo. Como eu posso conhecer a Cristo, William? Essa é a pergunta que não quer calar. Relacione-se com Ele. Como eu posso me relacionar com Cristo? Por meio dos meios de graça. Quais são os meios de graça? A oração, os sacramentos e a palavra. Então para eu ter uma vida, uma caminhada de fé firme, Cristo já conheço esse mistério. O que eu preciso? Relacionar-se com Ele. Por meio da leitura das Escrituras, por meio da oração e dos sacramentos. Ou seja, não quer ser enganado por vozes que gritam? Relacione-se com o Senhor por meio de vida devocional. Leitura das Escrituras, oração, não negligencie a ceia, não troque a ceia pelo jogo de futebol, não troque a ceia por um canal, por uma série muito legal, não troque a ceia por qualquer outra coisa, não troque o batismo. Participe destas coisas. Essas coisas são resultado de quem conhece a Cristo e se relaciona com Ele e garante uma caminhada firme. Paulo então avança, e a gente avança para encerrar. Os 2 últimos versículos. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Aqui Paulo, meus irmãos, ele vai falar sobre a firmeza da nossa fé. A responsabilidade que temos nisso. É responsabilidade nossa o nosso caminhar. O texto não está falando, meus irmãos, que alguém eleito, alguém a quem o Senhor já se manifestou, pode cair da graça. Não é isso. Mas o texto está nos mostrando que a responsabilidade que temos. Nós temos nesse texto o Senhor se revelando, é Ele quem revela. Ele quem dá ao homem esse conhecimento acerca de si mesmo. E Ele faz isso de forma soberana, porque Ele quer. Mas nossa caminhada não anula também a nossa responsabilidade. Soberania e responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade nisso, Paulo? Nessa confusão de tantas pessoas dizendo verdade aqui, verdade ali. Como fazer, Paulo? A sua responsabilidade é permanecer em Cristo, andar nele, se relacionar com Ele, ser edificado, confirmado na fé. Como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. O pastor falou lá em cima, que está preocupado, é uma voz a ser ouvida. E ele encerra essa perícope dizendo, ouçam as instruções. De quem? De quem? Daquele que se preocupa com vocês, com vossas almas. Paulo aqui, meus irmãos, não é pastor como nós, presbíteros. Paulo aqui é a palavra. A instrução que recebemos é da palavra. A nossa responsabilidade é andarmos de acordo com a palavra. O fruto desse conhecimento, o fruto desse conhecimento, nos traz tranquilidade, segurança e responsabilidade com a nossa própria caminhada. O apóstolo Paulo chama-nos, meus irmãos, a viver uma vida, portanto, fundamentada em Cristo. Uma vida que não vai ignorar todos os outros conhecimentos, mas que vai ser a base e vai dar significado para todas as outras coisas. Paulo nos chama a viver uma vida de piedade, de forma sábia, e esta é a verdadeira sabedoria. Ele nos exorta a vivermos firmes na fé que recebemos, não que alcançamos, mas que recebemos. A resistir às propostas
que tanto ouvimos, conhecimento aqui, conhecimento ali. Paulo nos ensina, estando firme em Cristo, que nós vamos conseguir nos desviar. E o principal, Cristo é suficiente. Esse conhecimento é suficiente. Se o moço da canoa pudesse responder para o pesquisador, saber nadar, aqui nesse momento, é suficiente para não morrer. Cristo é plenamente suficiente para a fome do homem, para a angústia da alma, para o vazio. Cristo é plenamente suficiente e preenche tudo aquilo e nos traz tudo aquilo que de fato nós precisamos saber. Não adianta saber tudo sobre tudo e não saber nada sobre Cristo. Não adianta a gente saber fórmulas matemáticas praticamente indecifráveis, se nós não conhecemos que a graça é a única fórmula que Deus usou para salvar o homem. Nessa ideia de que Cristo é suficiente, eu quero que você reflita se sua alma tem descansado em Cristo, se Ele lhe é suficiente. Muitas vezes, buscamos satisfazer nossa alma em tantas outras fontes. Prazeres, fama, glória, dinheiro. Mas só Cristo, o verdadeiro conhecimento que importa, pode satisfazer nossa alma. Rolar o dedo para cima e para baixo na timeline o dia inteiro não vai resolver o problema. Cursos e mais cursos também não vão resolver o problema. O que o homem de fato precisa é de conhecer a Cristo. Esse Cristo que se encarnou, que se entregou, que ressuscitou, está à destra de Deus. É quem nós adoramos nesta noite. Que o seu coração seja inundado do conhecimento de Cristo. E a sua vida vai fazer todo sentido. Tal como nunca fez. Você vai encontrar as respostas para a indagação da sua alma, que até hoje você não encontrou. William, eu já encontrei. Cristo o encontrou. Então fique firme na fé. Com responsabilidade, caminhe. Sendo edificado, caminhe de acordo com a instrução que recebe das Escrituras. E não se esqueça que há gente preocupada, que deve ser mais ouvida do que outras pessoas que gritam na internet o dia inteiro. Há pastores que se preocupam com sua caminhada e que precisam ser ouvidos por você. Que não são chatos, tampouco estão pegando no seu pé quando dizem: tem uma comissão do conselho que vai se reunir e que deseja ouvir você. O presbítero tal quer conversar com você. Porque é esse um dos projetos do conselho esse ano, meus irmãos. Eu quero que você esteja pronto para atender quando o conselho lhe chamar. Não é para, na linguagem dos mais velhos, né? Eu me lembro de crescer ouvindo esse ditado: fulano me chamou para me passar um pito, para me chamar a atenção. Não. É para pastorear, é para cuidar, é para ouvir. E essas vozes devem ser ouvidas. Curve sua cabeça, fale com o Senhor em oração. Deus, vivemos em um mundo de confusão. São tantas vozes, às vezes isso aqui parece uma Babel. Não dá para entender tudo. Mas é certo que todas elas buscam a redenção por meio do conhecimento. Mas, de fato, a redenção só pode vir do verdadeiro conhecimento, do mistério da piedade, que é Cristo Jesus. Obrigado, porque esse mistério nos foi revelado. Não andamos mais em trevas, mas ainda há vozes que persistem em nos assediar. Ajude-nos
a permanecermos firmes na instrução que recebemos. Ajude-nos a ouvir vozes que realmente são importantes. Ajude-nos a entender que Cristo não é apenas uma parte da nossa vida, que complementa outras partes importantes. Cristo é a nossa vida. Ajude-nos, Senhor, a fazer todas as coisas à luz desse conhecimento. Ajude-nos a reduzir os outros conhecimentos a nada se comparados com esse conhecimento de Cristo Jesus. Que o Senhor nos guarde de tropeçar e nos ajude a proclamar esta verdade a outros ainda sedentos. Minha oração nessa noite, Senhor, é que esta palavra encontre almas aflitas, que estão buscando em diversas portas o conhecimento necessário para a salvação. Que a voz da Escritura seja ouvida nesta noite. Ajude-nos a dar ouvido a quem importa. Ajude-nos como ovelhas a ouvirmos os nossos pastores. Ajude-nos como presbíteros, regentes e docentes a não nos cansar de gritar também. Ajude-nos a gritar a sua palavra, pois as suas ovelhas conhecem a sua voz. Essa é a nossa oração. Que o Senhor agora despeça o seu povo em paz, com essa palavra arraigada no coração, para que sejamos edificados e enraizados em Cristo Jesus. Amém.